aqui com o pianista, o Hércules Gomes. Ele que está lançando esse álbum que nós estamos ouvindo. É um álbum com repertório exclusivo da musicista brasileira Amélia Brandão Neri, que é conhecida como Tia Amélia. Nós vamos conhecer as composições no piano do Hércules Gomes, repertório da Tia Amélia. É o álbum Tia Amélia para Sempre, que sai pelo selo Sesc. E aproveito para convidar você que está em São Paulo, na segunda-feira, agora dia 13 de janeiro, tem show do Hércules Gomes no Sesc Consolação, às 19 horas. Hércules Gomes, muito bem-vindo. Tânia, muito obrigado. Prazer voltar aqui ao programa, né? Dessa vez presencialmente. Eu falei com o Hércules Gomes numa entrevista que ficou muito bacana, quando você lançou um álbum com o repertório da Chiquinha Gonzaga, né? Exatamente. Foi uma entrevista linda, você falou da vida dela, inclusive, e agora você lança o repertório da Tia Amélia. Tia Amélia também, uma nova homenagem, né? Uma Essas nova grandes homenagem. pianeiras brasileiras. Musicistas que venceram as barreiras do seu tempo e da sua condição feminina na sua época, né? Incrivelmente, inclusive, né? A Tia Amélia, principalmente porque ela nem morava no Rio de Janeiro, né? Que era o grande berço dos artistas, os grandes artistas brasileiros, de música urbana brasileira, né? A Tia Amélia é natural de Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade pertinho de Recife ali, fica uns 20 quilômetros de Recife. E saiu de Jaboatão, né? Conquistou o Brasil pelas rádios, pelas gravações em disco e o mundo, inclusive, fez turnês internacionais. Enfim, foi uma grande pianista. Pois é. Aliás, essa música que nós estamos ouvindo é Jaboatão. A gente pode considerar assim um grande pai do piano brasileiro, né? Que viveu aí da virada do século XIX para o século XX, como a Chiquinha Gonzaga, numa época que a música popular brasileira estava, né, se formando, né? A música brasileira, não só a popular, né? Mas especialmente a música popular urbana, o choro, inclusive, estava se formando, estava nascendo. E ele foi um cara que transcreveu essa música urbana de rua para o piano, né? E levou essa música para... Não ele, mas a música dele foi levada para salas de concerto ao redor do mundo. É o segundo compositor mais tocado depois de Villa-Lobos, né? Compositor para piano, né? Brasileiro. Depois de Villa-Lobos é o compositor mais tocado no mundo. E essa música foi dedicada a Ernesto Nazaré. E uma grande curiosidade, inclusive tem no texto do disco, a gente colocou, é que houve uma passagem de bastão, por assim dizer, que o Ernesto Nazaré e a Tia Amélia se conheceram, né? E certa vez, quando a Tia Amélia estava na casa do Ernesto Nazaré, ele falou, ouvindo ela tocar, ele falou, olha, quando eu morrer, você continue com o choro, não deixe o choro morrer. E foi a partir daí que ela começou a compor só choros, só choros, só choros. Olha lá, o Hércules, ele tá acompanhando a nossa live e ele achou a pergunta da Isaura. Isaura Ferreira, ela é uma ouvinte muito frequente. Ela sempre faz boas perguntas. Que pergunta que você achou que é legal dela? A Isaura perguntou qual é a diferença entre pianista popular e erudito, né? É até meio complicado dizer esse termo, assim, popular e erudito. Mas eu às vezes uso porque são linhas um pouco diferentes, mas quando a gente se refere a pianista de música erudita, a gente está falando do pianista que toca o Mozart, que toca o Beethoven, que toca o Villa-Lobos, né? Mas esse tipo, não é nem o pianista, é o tipo de repertório, né? Porque tem pianistas que caminharam nos dois mundos, né? Mas é mais quanto ao tipo de repertório. E o pianista popular é mais o pianista que toca o choro, a bossa nova, né? A música popular brasileira. Então... Mas a formação é a mesma do pianista? Às vezes. A base é a mesma? Às vezes. Geralmente, o piano tem essa tradição, né? Geralmente, o pianista começa estudando pequenininho, em conservatório, ou tendo aulas particulares de piano, né? E geralmente são aulas de piano clássico e não de piano popular, né? Sim. Então, geralmente, a formação dos pianistas começa com música clássica e depois... Sim, mas eu não fui assim, por exemplo. Você não começou aprendendo música clássica? Você já entrou na música... autodidata e tocando teclado. E a música clássica veio depois, inclusive, estudei quando estava na faculdade. E depois acabei juntando um pouco as duas coisas para fazer a música que eu faço hoje, né? Que é o piano na música... Na música tradicional brasileira. Do Brasil, né? Exatamente. E aí é o piano no frevo. Imagina, o maracatu. Maracatu também. Os ritmos brasileiros, né? Bordões ao Luar, assim. Então, mas aí... Qual que é essa aí? Essa é o Bordões ao Luar. Bordões ao Luar.
arranjo não era dela, era de grandes maestros, como o maestro Gaia, enfim, grandes maestros de rádios brasileiras. Mas de qualquer forma, ela idealizou. Idealizou, tudo parte daí, né? Tudo é lá, na cuica no chão. Que legal, hein? É o álbum Tia Amélia para Sempre, que sai pelo selo Sesc, do pianista Hércules Gomes. O repertório exclusivamente da Tia Amélia, que é a Amélia Brandão Neri. Ah lá, que graça. E o Hércules, ele pesquisa a sua área, assim, dentro do piano. Você toca outros gêneros, mas você vai se especializando cada vez mais no piano associado ao choro, né? Sabe aquela coisa que eu acho brega demais, assim, mas a música não te escolhe. Né? Você não escolhe ser músico, a música te escolhe, né? Pior que é verdade. Não é que eu escolhi assim, não, eu vou me especializar em choro. Não é bem isso, mas como é um gênero que hoje em dia, todos os grandes pianistas passam pelo choro de certa forma, tá? Mas hoje em dia não é um gênero que os pianistas exploram tanto, assim, sabe? E eu gosto muito, e sempre toquei muito choro. Então você vai recebendo convites e tal, e como você já gosta, você vai aceitando tudo e tal. Quando você vê, nossa, eu tô tocando choro, só choro, 25 anos de idade. 25 anos. E aí ela teve que se dedicar à música. Olha, dizem que ela ficou viúva e tal. É que a gente já descobriu tanta coisa depois que eu comecei a pesquisar mais por causa desse disco. Mas isso é o que a história conta, que ela ficou viúva com 25 anos. E aí começou a tocar em rádios, em cinemas para sustentar a família, né? Porque ela já compunha desde sempre, né? Desde 12 anos de idade. Aí nessa época ela já conhecia o Ernesto Nazaré, né? E já compunha somente os choros, né? Mas foi essa pianista que viveu nessa virada do século e teve essa primeira fase que ela tocou em rádios e viajou o mundo, inclusive, por todas as cidades brasileiras e inclusive nos Estados Unidos, né? Tocou em rádios nos Estados Unidos, viveu 6 meses nos Estados Unidos e recebeu convites para gravar em Hollywood, inclusive, só que não aceitou porque no contrato previa que ela cantasse e ela não gostava de cantar, então ela recusou, então esse filme não foi gravado, né? Poxa vida! E gravou muitos discos de 78 rotações, né? Então tem uma discografia bastante relevante dela em discos de 78 rotações. Essa foi a primeira fase da vida da Tia Amélia, né? Que até então não era Tia Amélia, era Amélia Brandão Nery, simplesmente, né? E então quando ela se mudou para Goiânia, quando a filha dela se casou, engravidou, ela resolveu encerrar a carreira e foi viver com a filha em Goiânia. Aí ela começou a apresentar programas de televisão em que ela contava histórias da época, né? Tocava valsas, tocava choros. E ela teve 2, 3 ou se bobear até 4. Eu tenho notícia mesmo de 3 programas de televisão. O Velhas Estampa, que foi na TV Tupi, do Rio de Janeiro. Inclusive, Velhas Estampas é um disco dela, o melhor disco da carreira dela se chama Velhas Estampas, de Amélia e Banda Vila Rica. Teve programas em São Paulo também, aqui em São Paulo, gravavam no Bexiga, isso década de 50 para 60, assim. E muita gente, ela ficou muito famosa nessa época, né? Muita gente lembra dela até hoje por causa desses programas. Por causa dos programas, pois é, ali uma mensagem inclusive, eu diria que de 3 horas por dia, assim. E o que é estudar para você que já sabe tudo? Treinar? Hoje, treinar é um treino, é o ensaio, digamos assim, né? Só que quando é solo, é um ensaio sozinho. Seus dedos. Ensaio a gente fala mais quando é com banda, né? Com outros músicos. Treinar a gente fala, em música a gente não usa muito, a gente usa mais o termo estudar, né? Sim, que é praticar, né? Praticar. Ir lá e não deixar atrofiar. Exatamente. Né? No piano, como é? A esquerda e a direita, um faz a base, como funciona? Qual a lógica? É mais comum a esquerda fazer o acompanhamento e a direita fazer a música assim, em si, que é a melodia, né? Que a gente conhece. Então, a direita trabalha mais? Não no caso da Tia Amélia, porque a mão esquerda dela é sempre mais difícil que a direita. É muito difícil a mão esquerda dela. Essa é uma das características mais marcantes. Ou não faz diferença? Não era. Conversando com a neta dela, descobri que ela não era, descobri que ela tinha mão pequena. Que é muito difícil de conceber, assim, de acreditar. Porque a mão esquerda é muito difícil. Muito difícil. Mesmo a pessoa que tem a mão pequena, como é que é mais difícil para ser pianista, não é? Não necessariamente. Hoje você tem técnicas para tudo. Tem técnica para algumas coisas.